a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Gênesis, capítulo 8, vamos ler um versículo apenas, Gênesis 8. Lá no versículo 22. A palavra do Senhor nos fala assim: enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Senhor, te pedimos nesse momento, Senhor, que fale ao nosso coração, que nós possamos, meu Deus, entender aquilo que o Senhor quer falar no nosso coração, a cada um de nós, qual é a mensagem, aquela mensagem personalizada a cada coração, Senhor. Que o Senhor me use nesse momento, com a Tua graça, meu Deus, para trazer aquilo que o Senhor quer falar ao seu povo. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Esse texto, ele está logo após o dilúvio. O Senhor vem falar a Noé, e o Senhor vai trazer aqui a Noé algumas informações, né, que chegam ao nosso dia, como que ele não mais destruiria a terra da mesma forma que foi destruída através do dilúvio, e ele vai falando ali das questões de como viveria o povo, e nesse último versículo, ele traz aqui praticamente assim, informações sobre como que seriam as leis naturais, né? Como que o mundo, como que a terra funcionaria. Quer dizer, haveria tempos de plantio e tempos de colheita, né? E a vida nossa é assim, a gente planta, né? Estou falando naturalmente, né? Planta numa determinada época do ano e colhe em outra época. Existiria também as estações do ano, né? O inverno, o verão, a gente tem também o outono, a primavera, que teria momento de frio, momento de calor, quer dizer, durante o inverno a gente teria os momentos de frio, mas também viria o verão e viria o momento de calor, que teríamos dias e noites. Então, Deus estabelece normas naturais para o funcionamento da terra, né, da natureza. E eu queria trazer esses mesmos, digamos assim, né, momentos da natureza para a nossa vida. Porque também, se olharmos para nós também somos assim. Nós vivemos momentos onde nós estamos plantando. E nós temos momentos onde nós vamos colher aquilo que plantamos. Às vezes nós temos projetos, às vezes nós dedicamos tempo aos projetos, né? Dedicamos ali, às vezes, horas da nossa vida, dias, para o quê? Plantando um projeto, fazendo uma faculdade, se preparando para uma profissão, ou criação dos filhos, tudo isso são plantios que nós vamos colher no futuro. E de igual modo também, na nossa vida, nós podemos ver momentos de verão e momentos de inverno, momentos de calor e momentos de frio. Às vezes, nós temos fases que nós estamos passando por um inverno tremendo, né? Parece que tudo está escuro, parece que nós estamos mais durante a noite do que durante o dia. Quer dizer, nós vivemos ali momentos onde parece que o sol não vai aparecer mais. E é mediante a isso que eu quero assim, que a gente traga essa ideia para podermos entender um pouco mais de como funciona às vezes a nossa vida. Todos nós, se temos aí talvez um adolescente de até 15 anos, não tem ainda passado por momentos difíceis, mas todos nós, mais velhos, mais novos, né? Nós passamos por momentos mais sombrios e momentos também de muitas festividades, né? A vida nossa é feita de ciclos,
né? Tem uma frase que fala que só quem luta quem está vivo. Quer dizer, a gente estando vivo, nós estamos passando realmente por momentos às vezes que parece que as coisas estão assim muito sombrias, difíceis, parece que nós estamos vivendo o inverno, né, na nossa vida, parece que aquele momento ali que a gente vive não vai passar mais. Mas eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, como Deus falou ali com Noé naquele tempo, eu posso te dizer que você pode estar passando pelo momento de inverno, pode ser que a estação da sua vida está num momento difícil, mas sempre virá um verão, sempre virá um momento onde tudo isso que às vezes você tem vivido será transformado. Isso é promessa do Senhor. Como a natureza vive nesse equilíbrio, a nossa vida também pode viver nele. Talvez você tenha vindo essa noite aqui, talvez você tenha feito uma corrente de oração, talvez a sua situação seja até assim, muito grave, né? Um problema de saúde, um problema financeiro, às vezes você tem vivido um problema na sua casa, mas eu queria te encorajar a pensar que esse período, essa estação, ela vai passar. Nós vamos ver, todos nós, vamos em breve viver num ciclo diferente. Nós temos que pensar que esses ciclos, eles são temporais, que esses invernos, eles vão passar, que às vezes esses períodos de frio e dificuldade, que com certeza lá na frente tem um verão novo na nossa vida, porque é promessa do Senhor. A gente, às vezes, a gente vive dificuldades, né? Às vezes a gente vai viver muitas lutas, mas a gente tem que ter a consciência de que tudo isso, às vezes é até para o nosso próprio aprendizado. Quantos homens na Bíblia, né, passaram por momentos terríveis e aprenderam e saíram lá na frente muito mais fortes? Eu trouxe um texto aqui que está lá em Daniel 2:21. Daniel falou muito claramente: Ele, quer dizer o Senhor, muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. O Senhor vai determinar o tempo certo de mudar essa época na sua vida. O Senhor vai dar o tempo correto das coisas mudarem. Essa tempestade que você tem vivido vai passar, porque o Senhor vai dar uma nova visão para você, um novo momento na sua história. Tem uma frase que é atribuída a C.S. Lewis, que ela é muito interessante. Ela fala assim, ó: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas Ele grita em nossas dores. É o megafone para despertar um mundo surdo. Às vezes a dor que você tem passado, esse inverno, esse momento, essa estação difícil, ela vai ser um momento de aprendizado para você poder ouvir mais a voz do Senhor, você escutar mais aquilo que Deus tem preparado para você, os projetos que Ele tem preparado para a sua vida. Mas você pode me perguntar: Fernando, mas quando isso vai acontecer? Como que eu vejo isso como promessa? Como que eu tenho certeza que esse inverno vai passar na minha vida? Aí eu quero convidar você a abrir outro texto, lá em Romanos, Novo Testamento, Romanos 8. Romanos 8, 28. Lá em Romanos 8, 28, o apóstolo Paulo escreve: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aqui o apóstolo Paulo nos traz uma mensagem de tranquilidade. Paulo está querendo trazer para nós aqui que todas as coisas boas, as coisas ruins, cooperam para nós. Deus está cooperando para o nosso bem. Ele começa falando: sabemos, né? Aqui os estudiosos falam que essa palavra aqui ela tem uma conotação de exatidão. Seria um termo usado na matemática. Seria como dizer assim, ó: como 1 mais 1 é igual a 2, eu sei que
que todas as coisas, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que os amam. Paulo está afirmando, ele está dando para nós certeza, e eu quero dizer para você, meu irmão, que o melhor de Deus ainda está para vir na nossa vida. A história da sua vida pode parecer sem rumo, você pode parecer que está num barco à deriva, mas eu quero te dizer, o Senhor não perdeu o controle da história. Apesar de estarmos de um lado para o outro, sendo levados pela circunstância da vida, nós precisamos ter certeza que todas as circunstâncias estão no comando do Senhor. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Tanto as coisas, tanto os prazeres, os benefícios, as alegrias da nossa vida estão sob o controle do Senhor, como também os momentos difíceis que nós temos vivido. Nada foge ao controle do Senhor. Paulo é claro nisso, ele fala: sabemos, eu sei, eu tenho crido, eu sei que você sabe. Eu quero dizer para você que esse sabemos é uma expressão principalmente da nossa fé. Você tem que olhar para esse versículo e ele servir para você como uma certeza. Você ter certeza que mesmo a dificuldade, mesmo o problema que você tem vivido, Deus está fazendo tudo para o bem daqueles que o amam. Tudo está no controle do Senhor. Nada fugiu ao controle dele. Todas as coisas mais terríveis, os problemas, as crises financeiras, as pandemias, as pestes, as doenças, tudo está sob o controle dele. E você tem que ter certeza que todas essas coisas, boas ou ruins, cooperam para o bem que o Senhor tem para você. Eu quero trazer 3 aspectos que eu vejo nesse versículo, para que a gente possa aprender com isso e ter a certeza de que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. A primeira coisa é que Deus trabalha para nós em todas as circunstâncias da vida. Todo momento, todos os montes ou os vales, a alegria ou as lágrimas, a prosperidade ou a perca, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Eu tenho uma experiência pessoal de conversão. Quando me converti, eu estava vivendo um problema. E eu vou te falar, eu busquei o Senhor como alternativa. E busquei porque eu achava assim, o Senhor pode me ajudar. E eu vim e busquei incessantemente, pedindo ao Senhor que me ajudasse a resolver a minha situação. Mas na verdade, naquele momento ali, eu comecei a conhecer o Deus, não que soluciona o problema, mas o Deus que está ali junto comigo no problema. Às vezes a gente busca o Senhor através de algum problema, é verdade. E não há nada de errado nisso. Mas eu quero te convidar a você ir além desse problema. Eu quero te convidar a você conhecer o Deus que pode não somente te ajudar a resolver esse problema, ou mesmo não ajudando a resolver, ou mesmo essa circunstância que você tem vivido, ela não ser solucionada, mas você crê que Ele está trabalhando para o seu bem. Como eu disse, às vezes os problemas nos faz escutar muito mais a Deus do que nos momentos de alegria. Então a gente tem que entender que em todos esses problemas, Deus está cooperando conosco. Coisas boas, coisas ruins. Lá em Gênesis 50, 20, José fala uma frase muito importante e muito assim preciosa. Ele está falando com seus irmãos e ele vai dizer assim: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou em bem, para que hoje eu fosse preservado a vida de muitos. Quer dizer, José, ele entendeu que mesmo que os irmãos dele tivessem planejado contra a vida dele, Deus fez aquele planejamento ruim virar uma coisa boa. E aquela circunstância que começou anos atrás, com os irmãos
levando José, vendendo ele como escravo, ele sendo vendido ali, sendo prisioneiro, vindo trabalhar ali na casa de Potifar, vindo ser preso depois, pensado várias vezes que iria morrer, todas aquelas circunstâncias da vida dele, tudo que planejou contra ele, na verdade, era o plano do Senhor, que tudo estava sob o controle de Deus, porque ele fez aquilo virar em bem, e aquele bem transformou a vida, não somente de José, mas dos próprios irmãos. Aquela situação que José viveu, que os irmãos dele o colocaram, foi a mesma situação que fez transformar e salvar a vida dos irmãos dele. Às vezes nós temos vivido problemas e não temos enxergado isso. Às vezes Deus tem usado esse problema para que você possa enxergar coisas muito maiores, e às vezes coisas que você nunca vai ver. Os jovens apresentaram uma peça sábado aqui, que falava exatamente sobre isso. Às vezes nós testemunhamos sobre Jesus, nós pregamos sobre Jesus, e às vezes esse testemunho nosso, ele atinge pessoas que nós nunca iremos conhecer. Os apóstolos, quando eles foram depois de Jesus, pregando o evangelho, espalhando aquela mensagem, eles não imaginavam que essa mensagem chegaria para nós hoje, 2000 anos depois. A gente não sabe os planos que Deus tem feito na vida de você. Às vezes, até mesmo, numa situação difícil, no hospital, num leito de hospital, às vezes você testemunhar sobre Jesus, você ali dar glória a Deus e crer que Jesus pode transformar a sua vida, talvez você está impactando a vida de um médico, de um enfermeiro, de uma pessoa que está ali. Todas as circunstâncias da vida, Deus trabalha para nós. Deus não perdeu o controle de nada. Segundo aspecto que eu vejo nesse versículo, o apóstolo Paulo vai falar para a gente que Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Paulo não está dizendo aqui que Deus trabalha para todos, mas trabalham para aqueles que o amam, aqueles que resolvem dedicar a sua vida, dedicar em todos os aspectos da sua vida, uma vida de comunhão com o Senhor. Tem uma outra versão desse versículo que fala assim, sabemos que em tudo Deus age para o bem daqueles que o amam. Talvez essa versão explique melhor. Aqueles que amam o Senhor, aqueles que buscam, aqueles que decidem ter uma vida de relacionamento com Jesus, de proximidade, de conhecimento, aqueles que falam que amam a Deus acima de todas as coisas, aqueles que às vezes abdicam de algo em detrimento do Senhor, esses que amam o Senhor, esses é o que Deus trabalha em todas as circunstâncias. A gente acha que o livre-arbítrio, ele foi dado para nós, para simplesmente nós decidirmos o que nós queremos fazer. Mas eu gosto de pensar que o livre-arbítrio foi Deus dando uma opção para nós, de amá-lo ou não amá-lo. A gente pode pensar que o livre-arbítrio é uma decisão de cada coisa, tudo que eu quero fazer na minha vida. Mas o livre-arbítrio, principalmente, é uma decisão que você toma, de amar ou não amar ao Senhor. Você decide, ou eu amo a Deus, quando eu amo a Deus, quando eu decido caminhar os seus caminhos, quando eu busco uma vida na sua presença, ou o contrário disso. Não existe meio termo, não existe meia opção, não existe em cima do muro, existe os que amam e os que não amam. Quando eu amo, eu me dedico mais, eu busco mais. Quando eu amo ao Senhor, eu amo as outras pessoas. Quando eu amo ao Senhor, eu amo o ministério, eu amo servir, eu amo trabalhar na igreja, eu amo servir no ministério, eu amo falar de Jesus, eu amo compartilhar o evangelho. Eu não quero mal para as pessoas, eu quero bem. Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Você tem tomado uma decisão de amar a Jesus? Você tem decidido realmente ter uma vida de amor a Jesus, de busca ao Senhor? Quando nós decidimos amar ao Senhor,
Deus toma o nosso destino em suas mãos e trabalha para o nosso bem. Não há motivo para desespero, dúvida ou ansiedade quando nós cremos, quando nós amamos, quando nós confiamos no Senhor em nossa vida. Outro aspecto que eu vejo nesse versículo é que Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, mas segundo o seu propósito e não conforme o nosso querer. Existe um propósito na ação do Senhor. Nada é feito sem um propósito. Talvez isso que você tem vivido, talvez você tenha vivido um problema, talvez não, mas se você não tem vivido um problema, eu tenho uma triste notícia: vai vir problemas. A vida nossa é cheia de problemas. Talvez esse problema tenha um propósito. Talvez esse problema que você tem vivido, ele está no plano soberano de Deus. A vontade de Deus, ela é perfeita, ela é eterna, ela é vitoriosa. Nada pode impedir os planos do Senhor. Nós não vivemos por acaso. Tem uma música, né, que fala, né, que o acaso me faz seguir a minha vida, né? Mas não, nada é por acaso. Nada é por acaso. Tudo o que você tem vivido tem um propósito. Voltando à história de José, tudo aquilo tinha um propósito. Poderia ser, né, naquele momento para José, um momento de sofrimento, de até mesmo blasfemar contra Deus, né, reclamar de Deus, mas não, ele cria que tudo aquilo ali tinha um propósito. Eu quero te encorajar a entender que o que você tem vivido talvez é um propósito de Deus. E que você, com o olhar de fé, o olhar que você não vê o seu futuro, você não vê a solução desse problema, mas você crê que ele vai ser solucionado. Tem uma frase também que eu gosto muito que fala assim: eu sei agora porque o Senhor não me responde, porque o Senhor é a minha resposta. Às vezes você tem procurado a resposta do Senhor, e a resposta do Senhor é o próprio Senhor. Talvez você tenha procurado que Deus te dê direcionamento em algum problema que você tem vivido. Talvez você tenha procurado que Deus te dê resposta para uma decisão que você tem que tomar. Talvez você tenha procurado resposta para o tratamento que você tem que fazer de saúde. Talvez você tenha procurado tantas respostas de Deus, mas a resposta é o próprio Deus. Pense nisso. Busque o Senhor. Nós estamos vivendo estações difíceis? Sim. O mundo cada vez piora mais? Sim. O grande problema da humanidade, a ansiedade, a preocupação com o amanhã, o que vai acontecer, tem também nos deixado inquietos? Sim. Mas olhe para o Senhor e veja que Ele é a resposta para isso tudo. Ele é a resposta para a sua ansiedade, Ele é a resposta para a sua depressão, Ele é a resposta para o seu problema, Ele é a resposta, às vezes, para a sua enfermidade. Ele é a resposta. Talvez a resposta que você tem procurado dele é Ele mesmo. As estações vão passar, esse inverno vai passar, mas o Senhor não passa, e a sua palavra não passa, e o seu propósito, o propósito de Deus não passa, e aquilo que Ele escreveu, aquilo que está escrito, e aquilo que Ele falou, e as suas promessas, elas nunca vão passar, porque a palavra do Senhor não passa, ela não muda, ela continua a mesma. O problema vai passar, meu irmão, essa estação difícil vai passar, mas você tem que aprender a confiar no Senhor, saber que em todas as coisas o Senhor coopera para o bem daqueles que o amam, segundo o seu propósito. Creia nisso, confie nisso, que esse momento vai passar e você vai sair lá na frente muito mais forte. Amém? Vamos orar? Baixe a sua cabeça. Não sei o problema que às vezes você tem
vivido, a situação que você tem enfrentado. Às vezes nós vivemos, às vezes, problemas pequenos, né, que se tornam tão grandes ao nosso ver, né? É difícil contar problema para os outros, né, porque você conta o seu problema parece tão pequeno, e às vezes a outra pessoa tem um problema que ao seu ver é tão pequeno, mas para ele é uma grande coisa. Não sei o que você tem vivido, mas eu queria que você colocasse agora perante o Senhor. Fala: Senhor, eu confio que o Senhor tem cooperado, que o Senhor tem trabalhado para o melhor para mim, e que eu acredito que isso tudo tem um propósito, e que eu quero mais do Senhor, eu quero buscar mais o Senhor, eu quero estar mais perante o Senhor. Eu quero que tantas perguntas que eu tenho feito, eu quero entender que a resposta é uma só: é a bênção, a graça, a misericórdia do Senhor que opera sobre a minha vida. Senhor, louvamos e te exaltamos, Senhor, porque o Senhor é tão maravilhoso, as tuas promessas são tão maravilhosas, a tua palavra é tão maravilhosa, a tua palavra é tão encorajadora. Às vezes estamos tão preocupados, tão inquietos, às vezes a ansiedade tem nos dominado, às vezes parece que estamos vivendo fases da nossa vida que não passam mais, problemas que não resolvem-se mais, parece que nós estamos vivendo aquele versículo que um abismo leva o outro, a gente só vive em abismos, mas queremos crer, meu Deus, que isso tudo vai passar, porque sabemos que o Senhor coopera para o bem de todos aqueles que o amam. Sabemos, cremos nisso, queremos confiar mais, queremos amar mais, queremos, Senhor, estar mais próximo de Ti, para podermos vencer, Senhor, esses desafios, às vezes vencer, Senhor, essas dificuldades. Queremos crer, Senhor, que o Senhor tem trabalhado para nós, que o Senhor tem cooperado conosco. Cremos, Senhor, que o Senhor tem nos ajudado, Senhor, a vencer essas dificuldades, e em nome de Jesus, queremos enxergar, mesmo na escuridão, a luz que vem do Senhor, a luz lá na frente. Senhor, queremos crer que o Senhor está conosco, o Senhor tem caminhado ao nosso lado. Nos ajude, Senhor, nos ajude a ter mais fé, a confiar mais, a amarmos ao Senhor mais de coração verdadeiro, meu Deus, de aproximarmos mais do Senhor, de termos mais momentos devocionais com o Senhor, ler a Tua palavra, orarmos mais. Nos ajude, Senhor, a termos um relacionamento mais próximo com o Senhor, que nós possamos passar por esse inverno, passar por essa noite, passar por esse momento de escuridão e vermos o Senhor trabalhando e agindo para nós lá na frente. Nos abençoe, abençoe cada irmão aqui, trabalha, Senhor, em cada problema, em cada dificuldade, nos dá a paz que excede todo o entendimento, a tranquilidade, para podermos seguir em frente. É o que te pedimos essa noite, em nome de Jesus. Amém.